Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Sou a professora Fabiana. Vamos para a nossa aula de Biologia B do primeiro ano, livro 2, a aula 13 e 14 sobre núcleo celular. A gente vai conhecer qual é a estrutura desse núcleo e qual a função desse núcleo celular, ok? Então, para início da nossa aula, vamos entender primeiro a função desse núcleo, onde esse núcleo, em qual tipo de célula esse núcleo está presente, tá? Aqui nós temos o exemplo de duas células, né? São os dois tipos celulares que existem, que são classificadas como células procarióticas e as células eucarióticas. Então, só para a gente relembrar um pouquinho esses conceitos, as células procarióticas, aqui nós temos o exemplo de uma bactéria, né? Que é um organismo procarionte. Tem como principal característica a inexistência de um núcleo delimitado, ou seja, não há uma membrana nuclear, né, ou mais conhecido por vocês como carioteca. Então não há existência dessa carioteca para delimitar esse núcleo, formar mesmo estruturalmente esse núcleo, tá? Nessas células procarióticas, o que existe é uma estrutura chamada nucleoide, ok? Que é formada basicamente pela organização, a estruturação do material genético. Outra característica das células procarióticas é que essas células são metabolicamente, estruturalmente e metabolicamente simples, né? Não possuem organelas membranosas, né? Possuem como um único tipo de organela os ribossomos, porque essas organelas, elas são responsáveis pela síntese de proteínas, e a síntese de proteínas ela ocorre em qualquer um desses tipos celulares, ok? E o segundo tipo de células são as células eucarióticas. Essas células eucarióticas sim já possuem um núcleo delimitado por uma membrana nuclear ou um envoltório nuclear, além de uma riqueza de organelas celulares membranosas. Por que, professora? Que nas procarióticas elas não têm essas organelas, não têm essa estruturação, e nas eucarióticas tem? Por causa do processo evolutivo de formação mesmo desses dois tipos celulares, tá? As células eucarióticas passaram ao longo do seu processo evolutivo por uma sequência de fenômenos ou de processos de invaginação da membrana plasmática, ok? E esses processos subsequentes de invaginação de membrana deram origem ao núcleo, à membrana nuclear e todas as outras organelas nucleares, as organelas membranosas que existem nessa célula, ok? Então, é uma célula estrutural e funcionalmente mais complexa, ok? Dentro dessas células, dentro das células eucarióticas, a gente vale ressaltar que há dois tipos de células eucarióticas: as células eucarióticas animais e as células eucarióticas vegetais, tá? Essas células eucarióticas animais e vegetais, elas se distinguem, elas se diferenciam pela existência de certas organelas e de uma estrutura em específico na célula vegetal. Quais são essas estruturas? A célula vegetal possui uma parede celular, né, formada de celulose, que serve para proteger essa célula, né, e dar uma resistência maior à célula. Além da parede celular, a célula vegetal possui um vacúolo, que é como se fosse uma vesícula, uma bolsa de água que serve para a regulação hídrica dessa célula, além da presença de uma organela específica e muito importante para esse grupo de celular, para esse tipo de célula, que são os cloroplastos, que são organelas responsáveis associadas a fotossíntese, tá? Ao processo de fotossíntese. Então, considerando essas células eucarióticas, o núcleo celular, qual é a função dele? O núcleo, na realidade, é o centro de comando da célula, tá? Como assim o centro de comando? É nele, é no núcleo que há todas as coordenações
né, que há todas as coordenações das atividades celulares. Então, no geral, há um núcleo por célula, né, que são essas células uninucleadas, né? Há células sem núcleo, que são as hemácias, por exemplo, são células anucleadas, né? Essas hemácias, elas perdem esse núcleo quando atingem a maturidade. Esse núcleo, na realidade, é substituído pelos pigmentos de hemoglobina, né? E há células que possuem vários núcleos. Então, a quantidade de núcleo que existe nessas células também é um critério de classificação. Os glóbulos brancos, né, as nossas células de defesa, elas são classificadas pela quantidade do núcleo e pela localização e o formato desse núcleo nessas células, ok? Então, também são critérios de classificação. Aqui nós temos alguns exemplos, ó, células mononucleadas, como um dos exemplos de linfócitos. O macrófago, né, ele tem essa característica de ter um núcleo bem grande, né, que toma praticamente toda a célula. Células do fígado ou os hepatócitos, né, possuem 2 núcleos. Os condrócitos também, né, que são células associadas à formação do tecido sanguíneo, do tecido ósseo, também são binucleadas. E nós temos as células musculares. As fibras musculares possuem muitos núcleos, então elas são plurinucleadas, ok? Qual que é a origem desse núcleo? Através de um processo que a gente chama de endossimbiose. Quem propôs esse processo, né? Uma cientista chamada Lynn Margulis. Então, Lynn Margulis, ela propôs o processo de endossimbiose como um processo evolutivo das células eucariontes, né? Que diferente dessas células procariontes, então, que teriam englobado, células eucariontes teriam englobado células bacterianas, né, e teriam dado origem às células eucariontes animais e vegetais que nós conhecemos hoje. Quais são as indicações de que isso realmente, de que essa proposta, de que essa teoria de Lynn Margulis, ela realmente ocorreu? Primeiro, porque as mitocôndrias e os cloroplastos, né, eles possuem uma característica de realmente se associar por esse processo de endossimbiose. Só para esclarecer, o processo de endossimbiose é uma relação mutualística, né, ou seja, de dependência das duas células, em que a célula eucariótica teria englobado uma célula bacteriana e essas células teriam coevoluído ao longo do tempo, tá? Então, as mitocôndrias e os cloroplastos, eles possuem como características dupla membrana, DNA próprio e capacidade de se autoduplicar, né, ou de replicar e de realizar a sua própria síntese proteica. Essas características aqui são evidências de que a hipótese endossimbiótica ela realmente ocorreu, né, o que foi proposto por essa cientista. Então aqui, ó, nós temos o exemplo de uma célula procarionte, que seria uma célula ancestral às células eucariontes, certo? Ou seja, todas as células eucariontes teriam sido originadas a partir de uma célula mais simples, procariótica, e essas células eucarióticas aqui, ó, ou pré-eucarióticas, né? Elas teriam englobado estruturas semelhantes a bactérias, que conseguiam já viver em um ambiente aeróbico, né, com presença de oxigênio, e que conseguiam também realizar processos fotossintéticos. Sendo que, com o passar do tempo evolutivo, né, com o passar de milhões de anos, essa célula nova derivou 2 novas células. Essa célula que desenvolveu as mitocôndrias, somente as mitocôndrias, deu origem às células animais, eucarióticas animais. Já as células que, além das mitocôndrias, também se associaram a organismos procariontes fotossintetizantes,
deram origem às células vegetais, tá? Por isso que hoje nós temos esses dois tipos de células eucariontes, ok? Então, a gente vai conhecer alguns dessas estruturas do núcleo, como o envoltório nuclear, nucleoplasma, nucleolo, a cromatina e o cromossomo, ok? Então, aqui a gente tem uma visão geral, tá? Desse núcleo. Então, aqui em roxinho, ó, nós temos a carioteca, nós temos o nucleolo, que é uma porção densa que fica localizada dentro do núcleo. Nós temos o material genético, né? Geralmente o DNA, que fica nesse núcleo. Associado a esse, bem ligado a essa membrana da carioteca, fica o retículo endoplasmático e todos os outros. Então aqui, ó, nós temos o retículo endoplasmático rugoso, tá? Nós temos, só relembrando, dois tipos de retículo. Retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Esse rugoso, ele é chamado assim porque ele está associado a várias organelas chamadas de ribossomos, tá? Então, apresentando mesmo esse aspecto bem rugoso, de rugosidades. As membranas dos núcleos, elas são duplas. Possuem uma membrana externa e uma membrana interna, ou seja, uma membrana nuclear interna e uma externa, tá? Essa membrana nuclear externa, ela é muito parecida com a membrana do retículo endoplasmático, por isso que eles ficam bem coladinhas, a membrana do retículo e a do núcleo, bem coladinhas umas às outras, tá? Possuindo poliribossomos, né? Ou seja, um aglomerado de ribossomos derivados na sua superfície, e serve para dar uma continuidade, como se fosse um elo de ligação entre essas membranas celulares. Já a membrana externa, ela está associada com uma estrutura que a gente chama de lâmina nuclear, tá? Além de estar associado com a cromatina. Ok? Então, essa cromatina, ou com os ribossomos, né, são, vamos dizer assim, variações estruturais da nossa molécula de DNA. E a membrana interna, ela serve como uma âncora, tá, de componentes proteicos, tá? Então, há uma quantidade de proteínas muito grande nessa membrana interna, né? E aí, associada às várias funções desse núcleo. Aqui nós temos uma fotomicrografia dessas membranas, tá? Então aqui, ó, nós temos as membranas aqui, ó, do retículo endoplasmático, a membrana externa e a membrana interna do núcleo, tá? Nesse núcleo há o que a gente chama de nucleoplasma. O que significa esse nucleoplasma? Então, o nucleoplasma é um material de aspecto gelatinoso, tá? Que preenche o núcleo. É muito semelhante ao que acontece com o citoplasma. Eu tenho a membrana plasmática, logo entre a membrana plasmática e a membrana nuclear, eu tenho o citoplasma, né? Que é ou citosol. Então, o nucleoplasma, gente, é um material gelatinoso que fica no interior do núcleo e preenche esse núcleo. É muito semelhante ao que acontece, por exemplo, com o citoplasma. Nós temos uma célula normal, né? Nós temos a membrana plasmática, entre a membrana plasmática e o núcleo há o citoplasma, que também é um material, ou citosol, né? É um material de aspecto gelatinoso ou de aspecto mais denso. Então, no interior do núcleo, né? Associado a esse material genético, ao nucleolo, à cromatina ou cromossomo, dependendo do estágio desse núcleo, a esse nucleoplasma. Então, é semelhante ao hialoplasma. Então, só para reconfigurar aí a linha de raciocínio. Citoplasma, hialoplasma e citossol é a mesma coisa, só muda a denominação, tá? Coisas da biologia. A biologia existem vários nomes para a mesma coisa, enfim. Tá? Então, é um meio. Por que esse nucleoplasma, a existência dele é importante para o núcleo? Porque é um meio onde
vai permitir, né, como é um meio aquoso também, é um meio onde vai permitir as reações químicas, tá? Então, há uma série de bases nitrogenadas, de nucleotídeos, de proteínas, né, enzimas, inclusive, que catalisam essas reações químicas, ok? Então, aqui nós temos já a membrana nuclear, nós já temos o nucleoplasma e nós temos uma estrutura denominada nucleolo. O nucleolo é uma estrutura densa, é como se fosse um núcleo dentro do núcleo. Então, é uma estrutura que eu tenho o meu núcleo, eu tenho os poros, tá? Só uma observação, a membrana plasmática e a membrana nuclear, elas são ricas em poros. Por que precisa, qual é a necessidade, qual a função, né, a importância desses poros? Porque essas membranas, elas precisam permitir a entrada e a saída de substâncias. Então, a existência dessas estruturas, né, compostas principalmente por proteínas porinas, elas facilitam esses transportes de nutrientes, tá, de substâncias. Ok? Então, no interior do núcleo nós temos uma estrutura densa, que é o nucleolo, que é como se fosse uma fábrica de ribossomos, certo? Então, é uma estrutura bem importante dentro desse núcleo. Além do nucleolo, há a cromatina e há os cromossomos. Professora, mas há essas duas coisas? Depende do estágio desse núcleo, tá? Se for um núcleo em pré-divisão, né, antes dessa divisão, um núcleo que a gente chama de núcleo interfásico, irá, né, possuir nesse núcleo cromatina. O que é a cromatina? É um material genético, né, mas em formato filamentoso, ok? Então, na realidade, essa cromatina é o nosso DNA, é a macromolécula de DNA associada com proteínas chamadas de proteínas histonas, ok? Então, esses filamentos de DNA, ao longo do processo de divisão, né, e quando sai desse núcleo interfásico e passa já no finalzinho da intérfase e no início da prófase da divisão celular, essa cromatina ela começa a se enrolar, a se condensar e passa então a ser chamada de cromossomo, ok? Então aqui ó, nós temos um processo simplificado disso. Por que é importante a existência das histonas? Porque as histonas elas se enrolam no filamento de cromatina e vão mesmo condensando, espiralando essa molécula de cromatina e transformando essa molécula de cromatina. Então aqui ó, a gente vê que essa molécula, nós temos aqui em colorido as histonas, né? E aqui nós ainda temos a cromatina filamentosa. À medida que essas histonas vão se enrolando e formando o que a gente chama de nucleossomo, tá? Elas vão condensando a molécula de DNA até chegar na fase de cromossomo, tá? Isso é importante porque a célula precisa se dividir. Vamos imaginar que uma célula, quando ela vai se dividir, ela tem que distribuir a quantidade de DNA igualmente para as células filhas, tá? Então, o que é mais fácil para essa célula dividir esse DNA? Quando esse DNA está todo emaranhado na célula ou quando ele está condensado em forma de cromossomos? Em forma de cromossomos, né? Porque aí a probabilidade de dividir igualmente esse número cromossômico é muito maior, tá? Então, é uma estratégia, vamos dizer assim, das células durante o processo de divisão, ok? E aí, essa cromatina existem de duas formas, heterocromatina e a eurocromatina, tá? Heterocromatina é quando ainda há essa fase intermediária entre partes condensadas e partes filamentosas. E a eurocromatina já é essa cromatina totalmente condensada, espiralada, né? É um DNA que a gente chama de DNA ativo, tá? E aí aqui nós temos o processo, né, da molécula de histona, que eu já expliquei, né? Tem a função de condensar essa molécula de cromatina, formando então esses nucleossomos, tá? E esses nucleossomos são mesmo essas
esses nós, vamos dizer assim, na molécula de DNA. Então aqui nós temos todo o processo, molécula de DNA, formação dos nucleossomas, né, a condensação até chegar no modelo cromossômico que a gente conhece. E nós temos outras proteínas que são proteínas não histonas. Essas proteínas não histonas, elas são livres no citoplasma ou no nucleoplasma, aliás, tá? E tem função de participar da formação da estrutura dos cromossomos, dos processos de replicação, dos processos de transcrição e de tradução, tá? De proteínas. Quando a gente transforma essa cromatina em cromossomo, aqui tá? Então nós temos o nosso cromossomo, é o nosso DNA totalmente condensado, ativo. E aí é importante a gente conhecer um pouquinho da estrutura desses cromossomos. Aqui eu tenho um modelo de cromossomo. Esses cromossomos, eles têm estruturas. A primeira delas é o centrômero, que é como se fosse a cinturinha mesmo do cromossomo. Na realidade, é uma região de constricção, ou seja, de apertamento, tá? Por que ele é importante, esse cromossomo, esse centrômero? Primeiro, porque ele é um critério de classificação dos cromossomos, para dizer se o cromossomo ele é metacêntrico, né? Quando esse centrômero ele está mesmo bem na região mediana do cromossomo, se ele é submetacêntrico, telocêntrico ou acrocêntrico, tá? Então, além do centrômero, nós temos as cromátides. As cromátides são os braços, né? São essas estruturas aqui. E bem no final aqui do cromossomo também tem uma região que a gente chama de telômero, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Depois a gente vai ver quais são as especializações desse núcleo e até a próxima aula. Tchau!